dia! Estamos agora começando o programa Bate-Papo com a Bel, aqui na nossa RTV-CM, a Rádio TV Carneiro de Mendonça. E hoje vamos falar sobre a consciência negra, já que já estamos no meio de novembro e esse mês é muito importante para falarmos sobre isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o programa Africanidade aqui da nossa escola Carneiro de Mendonça. O programa Africanidade envolve vários projetos sobre racismo. A gente sempre tecla muito nessa tecla sobre esse racismo e tudo mais. E nesse ano a gente a minha sala escolheu o tema Negros na Mídia, que foi muito importante ver esse preconceito na mídia social que temos agora, porque a mídia que mais a gente usa ultimamente, né? E o preconceito que tem de negros nas revistas, nas entrevistas, nas novelas, porque quando é em novela, você já vê, negro sendo advogado em novela? Bem difícil, muito difícil. Porque na maioria das vezes eles são o quê? Empregados, bandidos. Uma negra é o quê? Empregada. Aí, por aí vai. Sempre esses papéis assim, nunca o papel principal. No caso, vem agora o Pantera Negra, que foi uma pessoa muito importante para os negros agora, porque ele trouxe uma representatividade enorme, ele lutou até o fim e foi incrível mesmo ver o negro assim com o papel principal, sendo o herói e assim é um exemplo assim de superação para muitas pessoas e é um avanço enorme para quem esse tempo todo estava lutando para que isso viesse a acontecer. Agora você sabe por que o Dia da Consciência Negra? Bom, vamos lá. O Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído a Monte de Zumbi dos Palmares. Em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. Gente, vocês sabem quem foi o Zumbi dos Palmares? Vou falar pra vocês quem foi o Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um símbolo de resistência e luta contra a escravidão. Lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil colonial. O dia de sua morte foi dia 20 de novembro, que é celebrado e comemorado em todo o território nacional como Dia da Consciência Negra. O Zumbi dos Palmares, ele tem até um filme deles também, que eu não assisti ainda, mas eu vou assistir e aconselho vocês a assistirem, porque pelo que eu vi, tem muita resistência nesse filme. E aí fala muito sobre a história do Zumbi dos Palmares e vocês entenderiam muito bem por que o Dia da Consciência Negra. Bom, agora estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Marco Gígio, que é professor e pesquisador lá em Fortaleza, e que hoje ele irá falar sobre a questão racial no Brasil. Marco Gígio, gostaria que você se apresentasse aqui pra gente. Tudo bem. Eu sou o Marco Gígio, né? Ou mais conhecido como Giovanni. Sou formado em Direito, sou advogado, mas atualmente eu trabalho como pesquisador e professor universitário do curso de Direito, né? E há muitos anos que eu me debruço sobre os estudos, né? Sobre racismo, violência policial, enfim, todas essas questões que estão interligadas. Certo. Obrigada por estar aqui hoje, por ter aceitado o convite para participar do nosso programa. E agora eu gostaria que você nos fizesse uma reflexão sobre a questão racial no Brasil. Tudo bem. Eu não sei se todo mundo
acompanhando, né, as notícias, principalmente as que são veiculadas na grande mídia, né, sobre o vice-presidente, as declarações do vice-presidente em relação à morte do Alberto, né, aquele homem negro que foi morto nas instalações do Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. O que me chamou a atenção na fala do vice-presidente, né, ele fala mais ou menos assim, ele diz que no Brasil não existe racismo, né, que estão querendo importar o racismo de outros países, né. E assim, o que me chama muito a atenção nessa fala primeiro, uma cegueira em relação a um fenômeno que acontece desde a época que o Brasil era colônia de Portugal ainda. E segundo, existe uma tentativa também de negação, né, de negação do racismo. Não tem como um país como o Brasil, por exemplo, né, que a gente passou mais de 400 anos sob o jugo da escravidão negra, né? Não tem como esse país não ser racista, né? É claro que existem vários tipos de racismo, né? Mas inicialmente o racismo ele tem que ser compreendido como uma relação de poder, como uma ideologia que diz que determinado tipo de pessoa, com determinado biotipo, com determinada origem, é inferior a outro tipo de pessoa com determinado biotipo, com determinada origem. E essa inferioridade, ela serve como um mecanismo de dominação. Os negros eles foram dominados a partir dessa lógica, né? No século XVI, XVII, XVIII e XIX, acreditavam-se que negros não tinham alma, né? E isso também se estendia, de certa forma, aos indígenas. Então, não existe relação entre... não existe lógica, melhor dizendo, nessa afirmação do vice-presidente, né? Que não é uma afirmação inovadora, não é algo novo, né? Existe sistematicamente no Brasil a negação do racismo para que o racismo permaneça no seio da sociedade. As relações étnico-raciais no Brasil, elas são relações de extrema desigualdade. Eu estava pesquisando sobre o sistema de justiça e racismo, né? Sobre julgamentos, tribunais, enfim. E o que eu vi, né? Que numa audiência de custódia, o que é uma audiência de custódia? A audiência de custódia é quando alguém é apreendido e é apresentado a uma autoridade, né? A autoridade judiciária. Numa audiência de custódia, uma pessoa que cometeu um crime que é negra, ela tem em torno de 87% de chance de ficar presa do que uma pessoa branca. Então, nós temos esse racismo, né, no sistema de justiça, sobretudo, mas nas relações cotidianas. As nossas relações cotidianas, elas são o tempo inteiro moduladas pelo racismo, né? Se você pensar no perfil, no padrão, né, daquele indivíduo que é suspeito, né, você imediatamente imagina um homem negro, né, com um determinado tipo de roupa, né? Só que a questão da cor da pele, muitas vezes, ela é abolida dos discursos, entendeu? Ninguém fala que tem medo de um homem negro. As pessoas sempre dizem que tem medo de um homem em atitude suspeita, né? E aí tem essa coisa. Então, existe uma supressão, né, do racismo na sociedade brasileira. E isso serve, né, isso é o que alguns pesquisadores chamam de racismo à brasileira, né, que é a negação do racismo. Né? Tipo, eu moro num país onde a democracia racial ela acontece, onde existe
né, de fato, a democracia racial, onde negros e brancos, né, e outras raças não brancas, todos são tratados de forma igual. Então, não é preciso que o governo faça políticas públicas para corrigir essa desigualdade. Só que isso a gente sabe que é uma falácia, né? Porque se você pegar os indicadores de violência, os indicadores de acesso a direito, de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso à moradia, vocês vão ver que as pessoas com a pele mais escura e com fenótipos negroides, né, elas são privadas de direito, elas têm menos acesso à educação, menos acesso à saúde, menos acesso à moradia, menos acesso ao lazer, menos acesso a um transporte público de qualidade, enquanto pessoas brancas, né, na sua maioria, têm acesso a esses bens. Sem contar na própria população carcerária, né, em torno de 77%, né, segundo dados do Sistema de Informação Penitenciária, né, o Infopen, que tem na internet, qualquer pessoa pode acessar, né, em torno de 77% das pessoas são negras, né, são não brancas, né, que estão presas. Então, existe, de fato, uma tentativa, né, de muitas pessoas, né, que eu posso dizer que é uma cultura, né, uma cultura de negação do racismo. E que, infelizmente, ela é abraçada pelos mandatários, não, né? Tanto pelo presidente quanto pelo vice-presidente. Né? E essa adesão, essa cultura, né, de negação do racismo só serve para cada vez mais aprofundar as desigualdades raciais que existem no Brasil. Certo. Marco Gil, qual a importância da consciência negra para que a gente possa reverter todo esse racismo, tudo isso? A primeira coisa que eu acho que deve ser levantada é o seguinte, né? O que é ter consciência negra, né? Eu acho que ter consciência negra é você ter consciência da sua própria imagem, né? Assumir para si mesmo a própria negritude e ver que não é ruim ser negro, né? Muito pelo contrário, você tem que se orgulhar da sua cor. E geralmente, né, a consciência negra ela vem atrelada também à luta pela representatividade. Agora, essa representatividade negra, né, tanto na mídia quanto em espaços de poder, ela tá começando a acontecer. Né? Hoje em dia você vê repórteres, né, pretos, repórteres pretas, vê professores universitários pretos, que é o meu caso, vê membros do Poder Judiciário pretas e pretos. Enfim, esses espaços de poder, eles estão sendo constituído cada vez mais por pessoas pretas, né? Só que ainda é muito pouco, né? ainda é extremamente incipiente, e esse pequeno passo que agora está sendo conquistado por pessoas pretas, ele causa um certo incômodo, né? Principalmente nos setores racistas da sociedade. Um exemplo disso é o caso da Maju, né, da Maria Júlia Coutinho, aquela jornalista que é âncora do jornal Hoje na Globo e, às vezes, também é âncora do Jornal Nacional. Pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos uma mulher negra, uma mulher preta, com uma representatividade grande na mídia, né, sendo âncora do maior telejornal do país. E o que aconteceu? Não obstante isso, o que ocorreu? Ela foi atacada virtualmente, né? Com ofensas racistas, com injúria racial, enfim. Então, quando o preto ou a preta, eles encontram eles conseguem conquistar espaços de poder, espaços de poder branco, eles causam um incômodo, né? Principalmente nas pessoas que estão acostumadas a verem brancos nesses espaços,
né? Por exemplo, na academia, a academia que eu falo não é academia de ginástica, é nas universidades, né? Quando você vê um preto professor, um preto pesquisador, isso causa um certo incômodo em uma determinada parcela da população. E em outros espaços também, até no próprio poder judiciário, né? Na mídia, né? Hoje em dia a gente tem mais médicos pretos, enfim, pretas, né? Então, esses espaços de poder, eles devem ser ocupados cada vez mais por pessoas pretas. Só que ainda é muito incipiente, né? Se você levar em consideração que nós somos em torno de 55% da população brasileira, né? 55% da população brasileira é negra, né? É constituída por negros e negras, né? Então, esses espaços de representatividade, eles ainda são muito incipientes, eles não representam a realidade da população brasileira. Não existe uma representação. Eles representam somente uma parte, né? Eles representam uma pequena parte, né? Que é a população branca. Até a questão das telenovelas, né? Outro dia eu estava pesquisando sobre a representação do negro nas telenovelas. Nossa, aí que a questão ela é bem mais complexa, né? Porque a representação de negras e negros na telenovela é muito pequena, é pífia. E quando essa representação acontece, ou nós somos representados a partir de papéis subalternos, né? Como empregada, motorista, esses papéis pequenos, ou a personagem está vinculada a algum tipo de crime, né? Então existe muito ainda essa falta de representatividade. E para que isso seja corrigido, eu acho que a gente tem que instar mesmo a mídia, a gente tem que questionar os meios de produção de comunicação, a gente tem que ocupar determinados espaços, a gente tem que apontar essa discrepância, né, de representatividade de pretos e brancos, né? Porque se vocês fizerem uma pesquisa sobre a presença de pretos em área de mídia, né, vocês vão ver que ainda é muito incipiente, ainda é muito pouco. Então é basicamente isso. Eu acho que a representatividade ela é a primeira chave, a primeira saída para acabar, né? Ou melhor, para minimizar a questão da discrepância racial, a questão da diferença racial entre pessoas. Sim, eu até achei bem interessante você falar sobre essa questão das novelas, dos papéis que eles pegam, porque nunca são os papéis principais, isso e aquilo. Tanto que eu até estava falando aqui também, que eu falei no primeiro bloco. E assim, eu queria saber, na sua opinião, que políticas públicas poderiam amenizar a questão racial no Brasil? Acho que, assim, eu acho que a política de cotas, né? A política de cotas raciais, ela tem que ser ampliada e tem que ser consolidada como uma política de Estado, não uma política do governo, né? A despeito do reclame, né? Da reclamação de alguns setores brancos da sociedade. Primeira coisa é essa questão da política de cotas, porque além dela corrigir a questão da desigualdade histórica, né, que alguns historiadores chamam de histórica, ela também atinge a questão da representatividade, né? Nós só viemos ter um ministro de um tribunal superior, que no caso é o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, foi no comecinho do século XXI, né, que foi Joaquim Barbosa. E até agora a gente não teve mais nenhum outro ministro preto, né, ou ministra preta. Então, a política de cotas ela serve tanto para corrigir algumas desigualdades históricas, quanto para a questão da representatividade. E a segunda coisa é uma educação verdadeiramente antirracista, né?
eu acho que o Estado brasileiro ele precisa adotar políticas educacionais que sejam verdadeiramente antirracistas, né? E não negar o racismo, como faz o vice-presidente, como faz o presidente, como faz outras pessoas, né? O racismo ele não pode ser negado, ele tem que ser enfrentado. E eu acho que políticas educacionais, né, exaltando a figura do negro, né, mostrando, né, algumas questões históricas, né, de valorização do negro, porque a história que a gente aprende na escola, né, é uma história muito eurocêntrica e muito embranquecida. A gente estuda a independência do Brasil, a gente estuda a proclamação da República, mas a gente não estuda a revolta dos malês, né, que foi um levante negro contra a escravidão. A gente não estuda também a revolta da Chibata, que foi um levante de marinheiros negros contra os castigos físicos na Marinha do Brasil, né? A gente não estuda, a nível de história mundial, a Revolução Haitiana, que foi uma revolução negra. A gente só estuda a Revolução Francesa, né? Então a política educacional ela tem um papel fundamental na luta antirracista, né? Porque é a partir da exaltação da figura do negro, da figura de não brancos, que eu acho que o racismo começar a ser debelado, né? Em terceiro lugar, um sistema de justiça que realmente funcione, que realmente responsabilize as pessoas que praticam racismo. Porque hoje em dia, se você comete um crime de racismo, entre aspas, né, que é um crime, o que a gente chama no direito de crime lesa humanidade, que é um crime contra a humanidade, né? Racismo. A própria Constituição diz, no artigo 5º, o crime de racismo ele é imprescritível e inafiançável, e é um crime de lesa humanidade, né? Então é um crime gravíssimo, o crime de racismo. Só que o que ocorre? Muitas vezes, né, a pessoa ela comete um crime de racismo, mas ela é enquadrada no crime de injúria racial, que é ofender a alguém, né, específico, com termos racistas, né? E o que acontece com o crime de injúria racial? É um crime de pequeno potencial ofensivo. A pessoa, um TCO é lavrado, né, que é um termo circunstanciado de ocorrência, e pronto, a pessoa é solta. É diferente do crime de racismo, né? O racismo é um crime de lesa humanidade, é inafiançável, né, que não cabe fiança, ele não prescreve, enfim. Então, eu acho que o nosso sistema de justiça ele não responsabiliza as pessoas que praticam, né, o racismo. Não há uma responsabilização. Não há contento. Então isso também serve como um mecanismo, né, para se debelar o racismo, né? A responsabilização efetiva de pessoas que cometem crime de racismo. Pronto. Então, olha, muito obrigada mesmo por dividir o seu entendimento aqui com a gente, as suas opiniões aqui com a gente. Obrigada mesmo. Creio que foi um momento muito bom de aprendizagem aqui para nós e para os ouvintes. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na nossa rádio. Tudo bem, eu que agradeço, né? Assim, eu encontro à disposição, né? E vai a minha profunda admiração, né, pelo trabalho de vocês e pelo engajamento na luta antirracista, né? Muito obrigado pela oportunidade também. Esse foi o nosso convidado de hoje e gostaria muito de agradecer, né, a ele por estar aqui e tudo mais, e a vocês por terem ficado aqui com a gente em mais um programa. E agora vamos encerrar o nosso programa de hoje, mas já convido a vocês para estarem aqui atentos no próximo programa, para a gente trazer mais conteúdos como este, de grande entendimento e de aprendizagem. E é isso, gente. Tenham um bom dia. Valeu.